Boa noite. Eu queria começar agradecendo a presença de todos. Em seguida, agradecer ao Marcos por ter escolhido o mar como lugar para essa exposição. Celebrar a primeira curadoria da Lígia Canongia no mar. Eu acho que essa é uma história que há de se desdobrar. Agradecer a Leila, a museografia. A Leila é uma colaboradora das mais fiéis ao Marcos, e agradecer a Maria Clara Rodrigues pela produção, por trazer também essa exposição para o mar. Agradecer a Secretaria Municipal de Cultura. Esqueci alguém no processo? Enfim. Mas o que eu gostaria de falar sobre, começar a falar sobre a exposição do Marcos Chaves, é que o MAR é o Museu de Arte do Rio, mas é um museu de arte e cultura visual. E no processo estratégico, nós consideramos que o MAR poderia ser o lugar onde o Rio, que teve uma tendência a se isolar do Brasil, tivesse um diálogo com o país, com a arte do país. Então, um exemplo são os coletivos de São Paulo, que hoje é talvez o grupo mais ativo no mundo desse tipo de trabalho político, né? Isso é acervo do museu, graças à Funarte. Ou, por exemplo, a exposição Museu do Homem do Nordeste, com Jonathan G. Andrade, que é uma perspectiva de um artista da região, que discute a própria questão museológica, discute Nordeste como espaço político geográfico, e discute gênero, o que é homem do Nordeste, né? Enfim, é um artista também brasileiro com enorme trajetória hoje, de reconhecimento, uma obra extremamente densa. Ou podemos pensar, por exemplo, o Guinhar com o nexo entre Rio, Minas e o Oriente. E lembrar também que a primeira exposição que se visita quando se vem ao mar é sempre uma exposição sobre o Rio de Janeiro. No passado foi o Rio como processo de formação da paisagem do Rio, o imaginário. Agora, do Valongo à favela, que é a relação entre o cais do Valongo, que foi o maior mercado de escravidão do mundo, né? E essa situação pós-colonial, pós-escravista, que é a situação de moradia, de exclusão, que continua atravessando a sociedade brasileira de múltiplas formas, desde a exclusão social ao racismo, né? E nesse processo até aqui, considerávamos que os artistas do Rio de Janeiro teriam um papel importante nas exposições coletivas, lidando com questões. Então, por exemplo, nós temos uma exposição por ano dedicada à arte e sociedade no Brasil, e ali os artistas do Rio estão sempre muito presentes, né? Entendendo que o MAN hoje tem uma política extraordinária de arte contemporânea, que a Casa Laura Alvim tem feito um trabalho muito bom, o Parque Lage, o Paço Imperial, a Casa França Brasil. Portanto, a arte contemporânea no Rio não estaria totalmente desatendida, pelo contrário. Eu acho que nós estamos numa fase em que nossas instituições, como um todo, estão muito bem geridas em termos gerais, né? Então, essa era a questão. Mas o Rio faz falta, o Rio contemporâneo, e quando começamos a trabalhar a ideia de chamar um artista, veio essa exposição, né, calhando-se perfeitamente, porque o de Cavalcante escreveu a Memória de um Perfeito Carioca, né? Eu diria que os olhares do Marcos Chaves são olhares de um perfeito carioca, né? Que nunca é um olhar totalmente seguro da cidade, que sempre tem um espaço muito grande para dúvidas, para ironia, para se autocriticar, né? O Rio não é uma cidade que se esconde sob nenhum tapete, né? Ou seja, então, primeira questão, digamos, nos 450 anos do Rio, trazer um artista que lida com a cidade de uma maneira carioca, né? De uma maneira que tenha uma elegância, mas também tem uma graça, tem uma surpresa, tem uma consciência de linguagem, etc. Então, digamos, dentro de uma ideia de que a gente agora precisa começar a trabalhar de maneira mais profundamente questões do Rio de Janeiro,
também na arte contemporânea, para nós é um momento muito especial, e também muito especial que fosse com a Lígia, que também é uma artista, uma curadora muito inquieta, né? Bom, então a exposição, eu acho que vocês todos já viram, né? E ontem, numa conversa com a Lígia, para quem eu vou passar a palavra, né? Começou a aflorar que essa é uma exposição com muitas camadas, né? Que, digamos, na parte da superfície mais imediata daquilo que nós percebemos, sob essa superfície existem camadas muito complexas que eu acho que vão ser também uma alegria trabalhar nesse período num museu onde uma exposição como essa envolve, captura tanto os cariocas quanto os visitantes. Bom, eu quero, em meu nome, em nome do Marcos, agradecer à Secretaria Municipal de Cultura, ainda na gestão do Sérgio Saleitão, que nos apoiou, e ao Paulo Herkenhoff, por estarmos aqui, e Maria Clara sempre do nosso lado, tornando isso possível. E agradecer a vocês também a presença de vocês hoje aqui. Essa questão das camadas no trabalho do Marcos Chaves, que nós estávamos conversando ontem, porque eu considero que é um trabalho muito denso. Ele tem a peculiaridade de ser extremamente sedutor, porque toca em questões populares, trabalha com a iconografia popular, com o que nós já conhecemos. Então, ele facilmente cria uma empatia com o espectador, né, em função dessa sedução imediata, mas ele ao mesmo tempo é um trabalho que se desconstrói, né, como imagem, porque ele está falando de uma coisa e apresentando basicamente o lado B dessa coisa, né, o inverso dela. Então, o Rio de Janeiro, nessa paisagem de Marcos Chaves, é o anti-Rio de Janeiro do cartão postal e da noção da vista, né? A vista como algo que se descortina para os nossos olhos como belo, né? A vista como alguma coisa ligada ainda às convenções do belo histórico. Então, acho que Marcos traz essa paisagem já ferida, né, machucada pelos acidentes da feiura, como diria Humberto Eco, né, da desconstrução daquele belo. Né? Então, eu acho que ele capta, ele tem um olhar extremamente perspicaz para captar da cidade os seus acidentes absurdos, né? Colocar um nonsense dentro do real, quer dizer, em vez do nonsense passar a ser um nome em oposição ao real, ele passa a se equivaler. Então, na verdade, esse nonsense ele está ao nosso lado, né? O dia todo na cidade, na vida, na próxima esquina. Eu acho que ele tem esse olhar, assim, uma educação especial de ir buscar o absurdo dentro das coisas mais cotidianas e banais. Ao mesmo tempo, pela facilidade, eu não vou me prolongar muito, mas pela facilidade dessa empatia que ele cria logo com o público, e por ele tratar com muita familiaridade essa iconografia urbana e popular, eu acho que esquece-se de ver que existe também uma conexão muito grande entre esse trabalho e a história da arte. A história da arte moderna e, pensadamente, algumas questões da história da arte contemporânea. Então, alguns banquinhos, por exemplo, onde vocês estão sentados, a meu ver, isso me remete à arte povera italiana. Essa construção de fotografias justapostas me traz imediatamente a ideia do cubismo,
que é exatamente colocar a mesma figura vista sob vários pontos de vista ao mesmo tempo. Lá do outro lado, o trabalho com a fotografia da série Próteses me traz reminiscências do construtivismo brasileiro. E ontem mesmo o Marcos estava falando quanto que isso me lembra os metaesquemas do Hélio Oiticica. Os buracos são experiências que a gente poderia perfeitamente aproximar ao espírito do dadaísmo, às construções do Kurt Schwitters. Então, o que eu quero dizer é que esta é uma obra culta, esta é uma obra que tem background na história da arte, que domina não só as questões da imagem, mas as questões da história. E isso, para mim, também contribui muito a dar densidade ao trabalho do Marcos Chaves. E vou passar para ele agora o microfone, que eu acho que ele vai poder comentar com vocês ou fazer uma visita guiada pelo conjunto do nosso trabalho aqui. Obrigada. Bom, acho que sobrou pouco para falar. Bom, mas eu gostaria de falar uma coisa que eu considero importante na eleição das imagens que estão aí, na eleição dos trabalhos que estão aí. Tem uma coisa, eu iniciei meu trabalho pensando, eu estudei arquitetura, eu sempre pensei espaço, e a tridimensionalidade sempre foi eu comecei aí. E sempre trabalhei, no início do meu trabalho eu sempre achei que tinha muita coisa no mundo para a gente colocar mais coisas no mundo, e por que não aproveitar o que já tem aí e combinar essas coisas e criar uma linguagem a partir daí. Nesses banquinhos que vocês estão sentados aí, ele tem um título, essa instalação se chama Lugar de Sobra. Na hora que eu coloquei esse título para o trabalho, eu sempre quis falar, eu não acredito que existe só um sentido para cada coisa, eu acho que existem vários sentidos ao mesmo tempo. E o próprio título desse trabalho quer dizer isso. A gente está falando de abundância e a gente está falando de exclusão. Na hora que a gente fala de lugar de sobra, tem lugar para todo mundo, mas tem o resto que sobra para as pessoas. Então eu acho que é isso aí onde vocês estão sentados, é esse trabalho. Que ao mesmo tempo, nós como cariocas e brasileiros, a gente tem uma familiaridade muito grande e imediatamente, foi a primeira coisa, todo mundo sentou nos banquinhos hoje, então a empatia é imediata com esse trabalho, o que me agrada muito. E a outra coisa que também me agrada, eu poderia estar falando de cada trabalho, mas eu acho que eu vou levantar algumas questões eu acho que quando eu elejo esses buracos, que eu vejo muitos, hoje mesmo fotografei, mas eu acho que ele tem uma delicadeza, quem está fazendo isso é solidário ao avisar para a próxima pessoa não cair aí. Ele tá denunciando um descaso das autoridades e ao mesmo tempo ele está exercendo a liberdade de poder brincar, entende? Eu acho que a arte só existe na liberdade. Então na hora que é o cidadão comum, é o cara da rua que mora ali. Ou no caso da prótese, é o técnico que está podendo ser livre e poder brincar e poder fazer alguma coisa que ele... Brincar de fazer arte, na hora que ele está pintando lá para imitar a madeira. Eu acredito, como Beuys, que qualquer ser humano pode ser um artista, desde que ele tenha acesso e desde que ele trabalhe bastante para isso. Então eu acho que no caso tem nessas esculturas, que eu considero os buracos umas esculturas, e foi a hora que eu passei para a fotografia, porque eu achei, não tem por que eu recolher isso, quando as coisas já estão prontas e a fotografia pode dar conta disso. A gente vê que nos buracos a gente tem toda a estrutura do que seria uma escultura, que seria tensão, equilíbrio. Está ali, nesse daqui tem uma pedra que sustenta aquela cadeira, que a base dela é menor, que é a lata, que está presa no outro papel e que tem uma PET que está equilibrada numa vareta. Então, os preceitos da escultura estão todos ali.
Ali, na prótese, talvez é um comentário sobre pintura. Cada uma delas é diferente. Na hora que eu falei, eu acho que falar do meta-esquema é até um pouco demais, mas ali tem uma coisa da geometria e da geometria orgânica na hora que eu estou tentando copiar um padrão. Não, eu não, né? O cara que fez, eu sou fotografia. Agora, e também na outra série lá, que são... Aquela série lá é toda relacionada à pedra fundamental da cidade, que é o Pão de Açúcar. É o óbvio, o ululante, segundo o Nelson Rodrigues. Naquela escolha, naquelas fotografias que eu faço ali, a vista, a paisagem está sempre atrás, mas tem essa coisa que eu considero o surrealista real, sabe? Assim, a situação de uma garça e um quadrado prateado, ou as situações que vão acontecendo ali. E o nome da série se chama Sugarloafer, homenagem direta ao título em inglês, ao nome da pedra em inglês, mas loafer é a tradução direta de flaner, do francês. Então é o flaner, o observador ambulante da cidade que caminha. Mas agora eu vou falar dos vídeos. Assim, esse vídeo aqui, ele foi feito logo antes do ônibus ter um padrão, ser todo da mesma cor. O Rio de Janeiro sempre teve esses ônibus coloridos. E ele é uma homenagem explícita ao Raimundo Colares. E ele foi feito esse vídeo porque ele tem um comentário do vídeo, do cinema, da imagem em movimento, que ele é um plano de sequência sem corte. Ao mesmo tempo, ele tem uma linguagem do corte súbito, do corte rápido do videoclipe. Mas ele é um plano de sequência que alterna com outros dois planos, que é o ônibus que está atrás e a paisagem que está atrás. Então, o teu olho vai andando, vai acompanhando da direita para a esquerda, mas ele dá os saltos para lá também. E no outro vídeo de trás, que é um besouro e um avião, o besouro eu estou correndo atrás dele, porque é daqueles que ficam... E o avião eu estou fugindo do avião, então o movimento de câmera é muito parecido, só que eu estou atrás do bichinho e o outro eu estou fugindo. Então são comentários da imagem em movimento que eu gostaria de falar. Eu acho que é só isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu queria falar só mais duas coisas. Primeiro, que a nossa ideia foi de trabalhar um resumo da obra, quer dizer, basicamente a trajetória do artista Marcos Chaves está toda aqui, dos anos 90 até hoje, através da paisagem. Quer dizer, selecionamos um motivo para dar a volta no todo. E depois que também, me parece, a primeira exposição comemorativa dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. Eu queria agradecer o Paulo, a Lígia, a Clara, para a gente poder fazer isso aqui. Isso é um sonho. Muito obrigado. Antes de a gente começar a fazer o percurso, eu queria colocar algumas questões que eu acho que são da obra e que nessas camadas que a Lígia já começou a apontar, eu queria colocar, por exemplo, que o Pão de Açúcar é um problema pictórico antigo do Rio de Janeiro, né? Para um pintor como Toné, que pinta ali o centro da cidade, a Lapa, e no fundo tem um Pão de Açúcar, aquilo é uma excrescência na paisagem, considerado que era a paisagem de uma tradição que via do Claude Lorrain, na França, né? E que não tinha a condição de você lidar com um monolito daquela dimensão e daquela crueza física e daquela forma geométrica tão bem desenhada, né? Então, já para ele foi uma dificuldade. Para um artista como que está aí em cima, como o Timóteo da Costa, né? Está na exposição do Guignard, que é uma área de nuvens, né? Ele consegue a proeza de fazer uma continuidade à distância entre aquela massa cinza, escura, densa, do Pão de Açúcar e a evanescência da nuvem, mas ainda formada por uma corporeidade que é a massa pictórica. Ou você pode ter, por exemplo, um desenho,
uma instalação do Valterço, onde você tem duas imagens do Pão de Açúcar, e buraco, que é o próprio olhar, né? Que é um furo na imagem. Né? Ou aqui, né? O que vai haver é uma conexão extremamente direta, como você já apontou, entre uma política do corpo e a natureza. Finalmente, o carioca encontra o intérprete do seu corpo à sombra do Pão de Açúcar, ou à frente do Pão de Açúcar. Né? Porque a relação entre o primeiro plano e o segundo, o primeiro plano é sempre uma ação do homem, e o segundo é aquilo que tudo que o homem pôde fazer foi coroar com uma estação de bondinho. Né? Isso também fala da cidade, que foi a primeira vez que a Unesco considerou uma paisagem cultural como patrimônio da humanidade. Ou seja, o Rio de Janeiro é impensável sem um bondinho no Pão de Açúcar. O Rio de Janeiro é impensável sem o Corcovado e o Redentor. Copacabana é impensável sem a sua largura hoje e o calçadão como é. Né? Ou seja, visto de cima, o Rio é impensável sem o aterro, é impensável sem os desenhos da lagoa, etc. Isso é paisagem cultural, e que a natureza é extraordinária. E essa, apesar de alguns colocarem como destino natural do Rio de Janeiro a paisagem, nenhuma cidade brasileira é mais engenharia do que o Rio de Janeiro. Ninguém fez tantos cortes em pedra, né? Ninguém corrigiu tanto a natureza no sentido da utilidade, ninguém aterrou tanto, ninguém derrubou tantos morros, etc. E tal, né? Então nós estamos falando de que finalmente uma engenharia do abrigo imediato, do sol, de quem mora nas pedras, do eremita das pedras, do eremita temporário, encontra uma relação, você estabelece a relação que é, no fundo, a relação de espanto dos românticos diante do cosmos. Né? Se a gente pensa no Caspar David Friedrich, a partir de Humboldt e do Goethe, né? A paisagem é sempre aquele espetáculo, e no Guignard é isso também. Eu acho que a gente tem que começar a falar de Guignard, porque é uma conversa imensa entre essa exposição e o Guignard, como você apontou ontem, que é o fato de nós sermos pequenos diante do mundo, e, no entanto, nós podemos estar no mundo. Tem uma paisagem lá que tem ali uma figurinha daquela Copacabana toda branca, que é o Guignard diante daquela natureza, ele próprio, né? Então, ali é um lugar de cada um de nós diante dessa cidade. Né? Aqui eu acho que, além da questão já posta, né, da Arte Povera, isso também é possível. Né? Eu acho que essa cidade, né, que Mário de Andrade falava, que é uma cidade que fala muito a linguagem do povo, da literatura do povo, e aí ele está falando de Machado de Assis, etc., de tantos outros, também é a cidade que seus artistas mostram sem ufanismo as dores. Isso também são feridas, e também são remendos, são band-aids, são cuidados, como você colocou, né? Diante da cidade partida, que também é uma cidade ferida. Né? A complexidade desse corpo social. Então, acho que tem aqui um lado de biopolítica. Hoje eu me deliciei com uma criança aqui, né? Mariana, de 6 anos de idade. Eu perguntei a ela quantos macacos tinha. Ela disse que tinha 3. E a irmã mais nova disse: não, tem 4. E ela achou o 4. Né? Só que é o mesmo macaco. Né? Então a pergunta para elas, que elas saíram com essa pergunta, se são 4 macacos ou é um só. Né? O que elas estão vendo? Se é o indivíduo 4 vezes ou são 4 representações da situação do mesmo. E quando o mesmo se repete, isso aí é Deleuze, a repetição é sempre a diferença. Né? Então eu acho que a exposição o tempo todo nos leva a essas questões. E para falar, para concluir, que eu estou falando demais, eu acho que a fotografia também, dos pisos, etc., tem um pouco da fotografia alemã, de Düsseldorf, dos Bergers e tudo que vem depois. Mas sobre o Guignard, para terminarmos em Guignard, tem 2 questões aqui que eu acho que ainda merecem ser vistas. Uma é percebermos, por exemplo, que nós sempre estamos vendo através, né?
através de grades, através de galhos. Isso é um fenômeno que surge na Europa quando, com o contato com as gravuras japonesas do século XVII, XVIII e XIX, as gravuras ditas do ukiyo-e, havia um tipo de produção de paisagens em que no primeiro plano sempre havia troncos de árvore para criar um anteparo onde o lugar em que eu estou e a cena que eu vejo através. Não é o efeito Muxarabe daquilo que se vê de dentro de casa, mas é da própria natureza. Você tem um anteparo no meio que lhe mais ou menos determina o espaço. Guinar faz isso. E aqui nós temos. E finalmente, o extraordinário filme da mosca e do avião, que tem um pouco de Antônio Dias, incomodado por aquela mosca impertinente, né? Tem a música própria do besouro, etc. Mas também é um certo Guinar que é capaz de tomar as coisas mais simples e dar a ela uma dimensão do mundo, né? Ali existe uma relação entre poder do homem, desse avião que parece muito mais um avião de guerra, em situação de ataque, e esse bicho incômodo, né, que nos faz voltar à nossa humanidade, né? Então eu acho que essa passagem entre algo que parece sólido num certo momento e no outro momento a matéria se esvai, e aí pensar, por exemplo, olhar com muito cuidado as paisagens do Guinar que estão no que corresponde a essa parede aqui em cima, que são as paisagens imaginadas, verticais como na paisagem chinesa tradicional, desde a Pilha de Song, mas que ele vai desenvolvendo no plano as várias alturas da montanha, da cidade, e de repente a gente não sabe se aquilo é serração, se aquilo é pedra, se aquilo é nuvem, se aquilo é fumaça, se aquilo é balão, né? É essa fusão do mundo. Pão de açúcar aqui atrás. Foi isso também, né? Então essa fusão do mundo, que eu acho que também você resolve esplendidamente. Então, nós estamos falando não de um artista que se fia, que se funda na reinterpretação das coisas, mas um artista que tem duplamente uma conjunção de inconscientes, né? Por um lado, existe uma história que informa, mas existe um inconsciente urbanístico de uma cidade limpa que é o Rio de Janeiro. E é esse inconsciente que lhe pede, como talvez Cezanne tenha sido pedido, né, que a pintura surgisse a partir dele, que eu acho que esse inconsciente Rio de Janeiro lhe pede insistentemente para vir à tona, né? Eu acho que com isso a gente inaugura esplendidamente no mar a nossa história de 450 anos. Muito obrigado. Obrigado.